Namastê, bitch! Meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber... E até já sei que você deve estar me achando louco e ridículo com esse chapéu que já é medonho por natureza e com esse monte de rolha balançando de um lado pro outro, né? Mas... tudo nessa vida tem um motivo, tem uma razão de ser. Corta. Bom, mas sem muitas delongas, vamos começar? Não, gente, não fiquei maluco, não é um novo estilo de vida, não vou aqui falar sobre moda, até porque eu jamais usaria uma coisa como isso. Quer dizer, até usaria, mas que é difícil é. Bom, deixa eu te explicar por que eu tô usando esse chapéu ridículo. Tem muita gente que ainda usa isso aqui na Austrália. Por quê? Porque isso espanta mosquito. Parece absurdo, mas é verdade. Quando você está usando um chapéu com esse monte de rolha balançando de um lado para o outro, o mosquito fica confuso e não vem para sua cara. Quer dizer, o único problema é você aguentar essa rolha batendo no seu olho, né? Mas, pelo menos, não é um mosquito. Eu espero que não vai ficar caolho ou qualquer coisa do gênero, porque, ó, tá difícil, viu? Mas tá bom, eu vou tentar me mexer o menos possível, assim isso não vai ficar me afetando. Isso aqui deve ter sido criado bem no comecinho, quando as pessoas chegaram aqui na Austrália, porque até então eles não pensavam em colocar redes, como algumas pessoas ainda colocam. Olha, é claro que você não vai ver pessoas usando isso em grandes cidades, em grandes capitais, porque seria a coisa mais ridícula do mundo. Apesar que, sinceramente, na época do verão eu acho que seria bem necessário, porque a quantidade de moscas que você encontra pelas grandes cidades, principalmente na cidade de Sydney, é uma coisa incontrolável. E sabe uma coisa que eu acho também bastante interessante? Interessante, mas o interessante do mal, uma coisa que eu detesto aqui de Sydney. Mosquito aqui é extremamente inteligente. Tem aqueles bem pequenininhos e enormes também, daquelas que te assustam. Parece que vem uma coisa assim atolar na tua cara, sabe? O que me causa um certo espanto em relação ao mosquito aqui na Austrália é que eles são extremamente inteligentes. Não é o tipo de mosquito que vem e pousa na tua cara e que você dá uma batida e ele vai embora. Não, ele continua te seguindo. Sabe, você anda um bloco, 2 blocos e você continua com aquele mosquito te seguindo e indo na sua cara e você espanta e ele vem pra sua cara de novo e você espanta. É um inferno. Eu acho que isso tem a ver com a lei da adaptação, com a lei da sobrevivência, porque mosquito aqui é tão desesperado por água e aqui porque o calor é tão úmido, a gente acaba suando tanto, você acaba ficando com um monte de mosquito na sua cara o tempo todo. Já falei bastante sobre mosquito, mas então deixa eu te explicar o que é esse vídeo. Esse é um vídeo sobre pestes da Austrália, ou bichos da Austrália, ou aquelas coisas que ninguém gosta na Austrália. Bom, se você estiver chegando aqui na época do verão, prepare-se, porque se você não quiser usar um chapéu ridículo como esse, você vai ter que ficar andando na rua assim o tempo todo. E eu não tô brincando, isso é verdade. Sim, mas você sabe que eu até gostei disso aqui? Apesar de ser ridículo, parece ser bem cômodo. Vou tentar um dia e vamos ver o que isso vai dar. Já te apresentei os mosquitos, as moscas. Deixa eu falar uma curiosidade de mosca. Eu moro na Austrália já tem 6 anos e eu me lembro que quando eu cheguei eu fiquei assustadíssimo. Eu tô falando sério. Logo que eu cheguei na primeira semana eu ficava pensando, será que eu vou conseguir ficar morando nessa cidade? Por quê? Eu imaginava, nossa, Sydney, Austrália, mas Sydney, uma capital lindíssima, arborizada, tudo perfeito, prédios maravilhosos, vou amar essa experiência. Mas eu tomei um susto atrás do outro na primeira semana, porque o estilo de vida aqui, animal, dessas pestes, é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Não posso dizer no Brasil inteiro, mas pelo menos nas regiões do sul, sudeste, assim, as grandes capitais, você não vê muitas coisas como você vê nas grandes capitais da Austrália, mas não vê mesmo. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui na primeira semana, para falar a verdade, no meu 3º dia, aconteceu uma coisa super estranha, que eu nunca mais vi acontecendo depois disso, graças a Deus. Eu não sei qual é o nome desse mosquito, é um tipo de uma borboleta bem pequenininha, dessas bem disgusting, dessas bem nojentas. Sabe? Tipo mariposa, mas era bem pequenininha, eu não sei o nome disso. Eram milhões.
milhões. Você andava pela cidade, você via nuvens dessas mariposas horrorosas, nojentas, mas pelo menos você vê isso no céu. Elas não te atacavam, elas não chegavam até você. Mas tudo que tinha muita luz, por exemplo, vidro, você via completamente infestado, uma coisa nojenta. E aí as pessoas falavam, gente, isso é a primeira vez que está acontecendo, e com certeza elas vieram porque alguma coisa aconteceu no centro da Austrália, onde fica o desertão mesmo, e acabou espantando todas essas moscas nojentas pra cá. Eu pensei sinceramente se eu ia aguentar passar por uma coisa como essa, porque parecia um filme de Steven Spielberg, sabe? Ou um filme A Múmia, onde você vê aquele ataque de coisas nojentas pra te matar. Era uma coisa muito esquisita, mas sobrevivi e não vi isso nunca mais aqui, ainda bem, porque olha, sinceramente, não. Outra coisa que eu acho que você tem que se acostumar quando você vem pra Austrália, aranha. Aranha. Tem aranha em tudo quanto é lugar. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu ficava achando que as pessoas aqui eram meio nojentas, sabe? Meio descuidadas com limpeza. Pra falar a verdade, são um pouquinho sim. Não é igual que a gente é no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente é muito neurótico e eu prefiro. Aqui é mais, põe a sujeira debaixo do tapete e tudo bem. Mas independente de qualquer coisa, as pessoas tentam ao máximo limpar teias de aranha em casa. Você limpa na noite, no dia seguinte já tem uma teia muito maior do que aquela que você limpou. Então chega uma hora que você cansa, não tem jeito. Para qualquer lugar que você andar aqui na Austrália, mas qualquer lugar, você vai estar encontrando teia de aranha. Isso é no seu jardim, de uma ponta de uma árvore até a sua casa, ou janelas ou portas, tudo quanto é lugar você vai encontrar uma aranha e não tem jeito. Eu hoje, para falar a verdade, estou bem relaxado em relação a isso, porque no começo eu não conseguia lidar muito bem. Mas você tem que aprender também a lidar com esses bichos, até porque os bichos mais venenosos do mundo estão aqui na Austrália. E aranha não fica de fora disso, as aranhas mais venenosas estão aqui. Dizem que tem alguns tipos de aranha que podem até matar caso elas te piquem. Eu nunca ouvi falar de pessoas que tenham morrido por um ataque ou por uma picada de aranha, mas já ouvi falar de casos de pessoas que ficaram com a pele horrorosa, que perderam parte assim do braço, uma coisa horrorosa mesmo. O que eles falam é o seguinte: tome muito cuidado com alguns tipos de aranha, tipo final web. Geralmente elas são pequenininhas, preta, bem pequenininha mesmo. Claro que qualquer lugar que você estiver andando aqui tem sempre sinais ou placas mostrando quais são os diferentes tipos de aranha, até porque aqui a gente recebe muito turista, então a pessoa tem que tomar cuidado. E tem outra também muito perigosa, que é uma que tem o bumbumzinho vermelho, ela é toda preta e bumbumzinho vermelho. Eu, pra falar a verdade, já vi 2 vezes isso. Imagina se eu tivesse sido picado. O que eles falam? Picou, tenta matar, tenta trazer com você, até para você mostrar no hospital, para você ter tempo de tomar um antídoto e não ter nenhum tipo de problema, para não ter problema de morrer em alguns casos. Mas imagina a situação, um dia eu estava colocando o lixo para fora e aqui são aqueles... É um plástico, eu já mostrei um vídeo pra vocês, é esse aqui, tá vendo? Os lixos aqui da Austrália são desse jeito. E quando eu fui abrir a tampa, tinha uma dessas aranhas com bumbum vermelho passando por cima. A sorte foi que eu vi e que eu consegui prestar atenção, porque em outro caso ela poderia ter me picado. Imagina a cena. Poderia até ter morrido. Então você aprende a prestar atenção em todos os lugares que você anda. E principalmente quando você anda à noite pelas calçadas, é normal você ver as pessoas andando, pondo a mão assim na frente, caso tenha alguma teia de aranha com uma aranha no meio. Porque muitas vezes acontece da pessoa estar desinformada, estar descuidada, e andar e vir com aquela, sabe aquela coisa atolada? Aquela teia de aranha enorme na tua cara, e se bobear com uma aranha ainda no meio, bem colada no teu nariz, ninguém merece, né? Apesar de ser uma cidade bonita, arborizada, tem um lado muito inconveniente, porque o ser humano tem que aprender a lidar com essas pestes, e eu ainda não aprendi. Outra coisa também muito interessante daqui, tem uma quantidade absurda de morcegos em todas as cidades. Não adianta, você não vai conseguir se livrar disso, porque você vai andar à noite em qualquer lugar da Austrália e você vai estar vendo milhares de morcegos voando, se bobear, passando bem rente à sua cabeça. Isso é absolutamente normal. Aliás, eu me lembro a primeira vez que eu tive acesso a morcegos, eu estava próximo ao Sydney Opera House, num barzinho, um lugar lindo, e eu estava olhando assim por cima do Sydney Opera House, um monte de passarinho voando, mas eram centenas, milhares, e eu me lembro que eu comentei até com uma amiga minha, nossa, que estranho,
passarinho voando essa hora? Passarinho deveria estar dormindo. Ela olhou pra minha cara e falou, Emerson, são morcegos. Só que, com o passar do tempo, andando pela rua, como tem muita árvore aqui, você acaba vendo morcegos enormes, alguns com mais de 1 metro, assim, de comprimento, passando pela sua cabeça. Só que, pelo menos, eles não te atacam. Dizem que morcegos têm radar. Eu espero que tenham, porque uma vez eu tive que abaixar, porque senão esse morcego ia dar com tudo na minha cara. Aí. Outra coisa também que é hiper nojento, que você vai encontrar muito aqui no verão, mas eu acho que isso é em qualquer lugar do mundo, baratas, e aquelas baratas voadoras, sabe? Que quando você menos imagina, cruza a sua frente. Bom, nem vou te falar, né? Claro que eu não tenho medo de barata, mas eu tenho ódio de barata. Eu não posso ver barata que eu quero matar. Então imagina, tem horas que eu tô na rua, as pessoas pensam que eu sou louco, porque eu quero matar tudo quanto é barata. E você vai ver muita barata sim aqui na Austrália, viu? Não adianta. E o mais engraçado é que o australiano tem uma relação muito normal com isso. Eles são capazes de tocar uma barata porque eles não matam. Eles não gostam de matar nenhum tipo de bicho. Então eles tocam com a mão, põem pra fora. E é a coisa mais nojenta do mundo. Eu não consigo imaginar alguém tocando numa barata para colocar do lado de fora de casa. Eu, quando vejo uma barata, a primeira coisa que eu pego é um chinelo, um inseticida, que eu acabo detonando um potão inteiro numa barata só, porque eu quero matar todas. Eu não suporto barata, eu acho a coisa mais nojenta do mundo. Então se você tiver barata na sua casa, pode me chamar que eu sou o exterminador de baratas, viu? Outra coisa também que você vai encontrar muito, principalmente na cidade, de madrugada, e eles saem assim nas estações de trem, saem das estações tipo QVB, Town Hall, pontos bem estratégicos, muitos ratos. Você encontra sim. Tem gente que fala, Emerson, tá exagerando, não fala sobre isso. Mas você vai ver, não tem como, tem tudo quanto é lugar. Eu tenho a impressão que aqui eles perderam um pouco a noção do controle de algumas pestes, porque tudo aqui tem demais. Tem inseto demais, espécie demais, rato demais, morcego demais, barata demais, abelha demais, aranha demais. Tudo aqui é demais. Não é uma coisa normal. Você não vê nessa quantidade no Brasil. Eu estou usando como referência o Brasil porque eu sou brasileiro. Eu não consigo imaginar uma cidade como Rio de Janeiro, ou uma cidade como São Paulo, Curitiba, enfim, grandes capitais, com essa quantidade de pestes como a gente vê aqui, nessa grande cidade que é Sydney. Aqui você tem que conviver. A sensação que você tem é que você está no meio de uma selva e que você vai ser atacado a qualquer momento por esses bichos nojentos. Bom, o intuito desse vídeo não é te assustar, não é mostrar coisas nojentas, porque isso tem em qualquer lugar do mundo. Eu só acho que aqui tem um pouco demais. O intuito é só de te alertar. Porque, apesar de tudo, a Austrália é um país maravilhoso que eu amo, que eu adoro. E que se você tiver a oportunidade de vir visitar, eu tenho certeza que você também vai amar. Então é isso, Beach. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!